Uma boa noite a todos. É muito bom estar com você mais uma vez nesta quarta-feira, hoje, dia 29 de abril. Esperamos que a graça de Deus esteja sobre você, sobre a tua família, que o seu coração esteja cheio de fé, de esperança, e que todos que nos acompanham nesse momento possam estar bem, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, e lembrando também, do que Salomão disse a respeito da prudência, da sabedoria, da diligência. O homem prudente, o homem diligente, quando percebe o perigo, ele toma providências. Que você possa estar tomando todas as providências necessárias para que vocês possam viver uma vida abençoada, de saúde e tranquila. Amém? Eu quero ler um texto sagrado nesta quarta-feira de restauração. E o nosso desejo, a nossa oração, é para que Deus restaure, as promessas dele sobre a sua vida. E que você diga amém. Eu quero ler na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Quando o apóstolo Pedro diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Desta maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Meu Deus e meu Pai, abençoa esta reflexão. Uma noite, Pai, de restauração das tuas promessas, da tua palavra nas nossas vidas. Que o espírito de graça, de sabedoria e a facilidade, Senhor, de nós nos expressarmos, Senhor, nesta noite, possam, Senhor, glorificar e exaltar o teu nome, e que a tua palavra cumpra e atinja o propósito para o qual ela foi determinada e designada, em nome de Jesus. Amém. Deus de alianças e Deus de promessas. Eu quero me reportar no início desta reflexão, citando algo muito pertinente, importante, que o bispo Tito pregou no domingo próximo passado, pela manhã, quando ele disse que nós devemos construir a nossa fé com os tijolos da esperança, das promessas e da fé. Não devemos construir a nossa vida com os tijolos da dúvida, da incerteza, enfim, do pessimismo. Eu quero falar nesta noite a respeito de promessa, desse substantivo feminino. Você sabe o que é uma promessa? Uma promessa é algo que uma pessoa ou situação projeta para o futuro, como certa ou possível. Ou então, uma garantia dada de que alguém fará ou dará algo. Ou que as circunstâncias proverão algo de natureza positiva, favorável, ou até mesmo negativa,
ou desfavorável. Uma promessa é uma declaração ao futuro, que diz: isto acontecerá. Ou então, você receberá isto. Ou então, este benefício será teu. Uma promessa é uma espécie de encontro com o futuro. E usualmente envolve a situação onde um doador outorga algo a um recebedor. Olha que coisa linda. Uma promessa pode envolver um ato tencioso que haverá de alterar alguma situação ou prover algo de interesse para o beneficiário da promessa. Na Bíblia Sagrada, muitas promessas são alicerçadas sobre pactos, alianças que garantem resultados favoráveis. Embora algumas vezes tais promessas dependem de responsabilidades que precisam ser cumpridas, pelo que elas se tornam condicionais ou condicionantes para serem cumpridas. Torna-se muito difícil dizer com precisão o número de promessas contidas em toda a Bíblia, que são muitas, visto que as opiniões acerca do assunto divergem muitíssimo. Todavia, por fontes confiáveis e abalizada de pesquisas, podemos afirmar que no Velho, como no Novo Testamento, há cerca de 7.487 promessas. 7.487 promessas que Deus fez ao homem, ao seu povo, a mim e a você, que essas promessas possam alcançar a sua vida. Estas promessas, elas nos são feitas para que se cumpram em nossas vidas. O seu propósito, o propósito de Deus, e não para que as usemos de acordo com a nossa vontade. E isso é muito importante. Mas da sua soberana e boa vontade. O apóstolo Pedro, falando a respeito das promessas e até das profecias, assim, diz o apóstolo Pedro, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, diz o apóstolo Pedro, saibam que nenhuma profecia da Escritura, eu poderia parafrasear dizendo, nenhuma promessa provém da interpretação pessoal ou da vontade humana. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos, inspirados, impelidos pelo seu Espírito Santo. E nós lemos aqui, nesta noite, que o divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e também para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio, destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Eu quero falar algumas verdades a respeito das promessas de Deus. O texto que nós lemos diz que Deus nos fez grandes e preciosas promessas. Que você diga amém. A natureza destas promessas depreende-se, ou seja, compreende-se da participação divina e o livramento como consequência da corrupção do mundo. Deixa eu deixar algo claro aqui. Não significa que
os cristãos se tornam divinos em algum sentido. Apenas quer dizer que Deus em nós, habita em nós, mediante o seu Espírito Santo. É por isso que o autor aos Hebreus diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professemos, porque aquele que prometeu é fiel. Saiba disso. Alguns, ali, quando o apóstolo Pedro se reportou a esta carta, estavam inseguros, querendo abrir mão da fé em Cristo Jesus, e para voltar, consequentemente, ao judaísmo conservador e ortodoxo. Então, por isso que o apóstolo Pedro, ele deixa claro que Deus nos deu as suas grandes e preciosas promessas. O apóstolo Paulo, falando na igreja de Coríntios, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim e o amém. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por todos nós para a glória de Deus. Saibam, portanto, Deus falando através de Moisés, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança, a promessa e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus não é homem, disse o profeta Balaão, nesse oráculo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Eu me lembro de uma passagem interessante. Moisés estava diante daquele povo que havia saído do Egito. 600 mil homens, mais mulheres e crianças, cerca de 3 milhões de pessoas. E o povo estava se queixando que não havia comida, não havia carne, que só tinham aquele maná. E a água que Deus havia feito brotar no deserto. E Deus ouviu as reclamações, as queixas do povo, que tinham fartura no Egito, comiam carne à vontade. Então Deus diz a Moisés: diga ao povo, consagre-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixavam a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, e estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhe dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro. Até que lhes saia carne pelo nariz, e vocês tenham até mesmo nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Aí Deus revela a Moisés o que iria fazer. Promete a ele que viria carne em abundância. Disse, porém, Moisés: aqui estou no meio de 600 mil homens a pé, fora as mulheres e crianças. E diz: darei carne para comerem durante um mês inteiro. Aí Moisés, ele age de uma maneira assim estranha. Ele diz para Deus: será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados?
Aí Deus diz assim, o Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra, a minha promessa se cumprirá ou não. E nós conhecemos a história, essa narrativa, que Deus cumpriu a sua palavra. E eu quero dizer para você que nos acompanha aqui, o poder de Deus não está limitado. Que o braço e as mãos de Deus não estão encolhidos, mas Ele pode e quer fazer algo novo nas nossas vidas. Em primeiro lugar, todos nós temos direito a estas ricas e preciosas promessas. Mas em primeiro lugar, para que as promessas e as bênçãos de Deus nos alcancem, é preciso obedecer. Quando Jesus, falando a respeito da oração, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Veja que as promessas e as respostas de Deus sempre têm uma condicionante. Quando Deus prometeu abençoar o povo em razão da obediência, da prática da obediência, lá em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 1 a 14, olha como é que começa este texto sagrado a respeito das promessas de Deus que certamente vão nos alcançar. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, obviamente a economia, a prática, os costumes daquela época eram diferentes de hoje, né? Os agronegócios, a economia, enfim, eram predominantes naquela época, né? Os plantios, os rebanhos, né? As atividades eram desta forma naquela época. Então, nesse contexto, veja o que Deus diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. São promessas de Deus. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Veja a condicionante. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Diga amém. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, mas por 7 fugirão de vocês. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo. São promessas de Deus, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem no caminho dele. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Eu gosto disso. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da tua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das mãos de vocês. Que seja assim neste
período, que seja assim hoje e sempre. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, disse o Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhe culto. Então, para que as promessas ricas e preciosas de Deus nos alcancem, nós temos que obedecer a palavra e os mandamentos de Deus. E diga amém. Em segundo lugar, para que as promessas e as bênçãos de Deus nos alcancem, é preciso fé e perseverança. Sim, fé e perseverança. É por isso que o autor aos Hebreus diz assim: não abram mão da confiança que vocês têm. Por quê? Nós não podemos abrir mão. Porque esta fé, esta perseverança será ricamente recompensada. Isso é promessa de Deus. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, dos que desistem, dos que abrem mão da fé e da perseverança, e são arruinados, e são destruídos. Mas nós somos daqueles que creem, que manifestam perseverança, fé, são salvos e abençoados pelo Senhor. Interessante, você encontra o Apocalipse do apóstolo João, registrado no livro de Apocalipse. Você encontra o Apocalipse de Pedro, registrado na sua primeira e segunda carta. E você também encontra o Apocalipse de Judas. E falando desses tempos difíceis que estamos vivendo, e o apóstolo Judas disse isso com muita propriedade, lá na sua carta, no versículo 5. Amados, embora estivesse muito ansioso, o apóstolo Judas falando, por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhasse pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Eu estou falando que para que a gente possa abraçar as promessas de Deus, é preciso fé e perseverança. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como o único soberano e Senhor. Embora, diz o apóstolo Judas, vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes, quero trazer à memória de vocês o que vocês já sabem, o que vocês já têm conhecimento, que o Senhor libertou um povo do Egito. E é verdade. Mas posteriormente, ele acabou destruindo todos aqueles que não creram, que não tinham fé, que não perseveraram. Que não seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Para que as promessas de Deus nos alcancem, é preciso obediência.
para que as promessas de Deus nos alcance, é preciso fé e perseverança. E em terceiro e último lugar, para que a fé nas promessas de Deus, para que as promessas de Deus nos alcance, é preciso santificar a vida. E quando nós falamos de santificação, parece que é uma prática que contraria a nossa natureza terrena, que eu diria se conflita, né, com a nossa vontade. Josué, quando estava à frente do povo de Israel, depois da morte de Moisés, Josué reuniu o povo de Israel, e disse assim: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Ora, nós queremos ver as maravilhas de Deus, as promessas de Deus, as profecias de Deus, favoráveis em nossa vida, mas nós não temos muita disposição para obedecer. Não temos disposição para manter a fé e a perseverança. E não queremos nos santificar. Eu me lembro do apóstolo Paulo falando ao seu filho na fé, Timóteo. Muito embora eu creio que as declarações do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, foi para os seus dias, trazendo essa edificação para Timóteo. Eu penso que esta palavra do apóstolo Paulo, como promessa, como profecia, pode também ser estendida a todos nós, neste momento em que estamos vivendo. Quando ele diz lá na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 17 e 18: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Que esta promessa esteja sobre a sua vida. Que o Senhor permaneça do seu lado neste momento difícil. Que o Senhor te dê forças. Que o Senhor feche a boca do leão. Que o Senhor te livre de toda obra maligna. E mantenha vivo em seu coração a esperança de que um dia estaremos com o Senhor no seu reino celestial, através da graça e salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Desta maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Que seja assim na vida de cada um de nós. Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra.
pelas alianças, pelos pactos, pelas promessas. Ah, Senhor, que haja temor no nosso coração. Que tenhamos, Senhor, esta virtude da obediência, da fé, da esperança. Que possamos santificar a nossa vida, Senhor. Que possamos abrir mão, Senhor, destes prazeres que não constroem, que não edificam, mas que nos afastam, Senhor, da Tua presença, das Tuas promessas. Ajuda-nos, Senhor, a nos santificar. Jesus orou há mais de 2000 anos atrás, Senhor. Orou pelos apóstolos, pelos discípulos. Orou até mesmo por nós que haveríamos de crer no Senhor. Quando ele faz aquela oração no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, dizendo: Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Que a Tua palavra, Senhor, venha nos santificar, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus restaure as promessas ricas e preciosas na sua vida. Que você tenha uma semana abençoada e um final de mês cheio da graça e das promessas de Deus. Em nome de Jesus. Amém.